Como fazer a sucessão numa empresa familiar? Está no ar, Empresa Viva! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Empresa Viva, você que é empreendedor, você que se dedica ao mundo dos negócios. Estou aqui no meu escritório e eu quero dialogar com você hoje sobre o tema da sucessão na empresa familiar. Se você não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora, não economiza o dedo não. Se inscreva, aperte o sininho para você ser notificado a respeito dos próximos episódios. Mas olha, eu venho estudando a questão da administração de empresas há muitos anos. Já tive a oportunidade de cursar MBA, gestão empresarial, de me dedicar depois e ultimamente tenho feito isso, à consultoria e apoiar as pessoas nas empresas. E o grande desafio é a questão da empresa familiar. Toda vez que nós tocamos no assunto da empresa familiar, nós sabemos que é um assunto que gera ainda mais, vamos dizer assim, cuidado e apreensão. Por quê? Quando nós estamos tratando da empresa familiar, não se trata de ligar ou desligar, fazer um distrato social. Não, as coisas são mais complexas. E a sucessão é algo essencial em qualquer empresa, mas na empresa familiar ela é essencial porque é extremamente desafiadora. Esse é um ponto que nós estamos abordando. Eu estou me lembrando que eu tenho aqui na minha estante alguns livros sobre empresa familiar. E eu tenho esse aqui, que é a sucessão na empresa familiar. E este livro é bem interessante porque ele vai trabalhar algumas questões ligadas aí ao ponto que se refere à sucessão na empresa familiar. Então, eu vou destacar aqui para você, ao contrário do que você pode estar esperando, eu não vou destacar para você coisas desse livro ou de outros que eu tenho aqui, não. Eu vou destacar para você são os aspectos que devem ser considerados para você se convencer a tratar do assunto da sucessão na empresa familiar o quanto mais cedo possível. Eu já atendi empresas familiares e atendo até hoje aqui na cidade de Uberlândia, no sul de Minas, em vários locais, e muitos dos que eu já atendi, eles se negavam, sequer se prestavam, vamos dizer assim, se colocavam à disposição para refletir e pensar na sucessão empresarial, na empresa familiar. E depois eu pude acompanhar o quanto que essas empresas tiveram aí dificuldades para solucionar. E na sequência eu vou falar um pouco mais sobre alguns pontos para convencer você aí que pertence ou que tem, que faz parte de uma empresa familiar, a tratar desse tema da sucessão, organizar essa sucessão. Preste muita atenção se você é de uma empresa familiar nesses pontos que eu vou tratar a partir de agora com você. E se você está gostando desse assunto da sucessão na empresa familiar, dá um like, dá um joinha aí, porque é uma forma de você sinalizar que está interessando pelo assunto. E é interessante porque quando nós falamos aí nos fatores que são importantes a serem considerados aí numa sucessão na empresa familiar, a tendência
por mais paradoxal que pareça, e eu acho que é estranho também, é paradoxal, as próprias empresas familiares em geral vão empurrando, vão adiando essa atitude ou essa decisão em preparar o ambiente da empresa para fazer a sucessão. E é claro, são muitos fatores que podem se impor sobre uma empresa familiar para que a sucessão aconteça. Não se trata apenas de pensar em morte, por exemplo, dos fundadores ou dos atuais administradores e pessoas que fazem a empresa funcionar. Por isso que esses pontos, eles são importantes você considerar. E o primeiro deles é exatamente a necessidade de planejar a sucessão na empresa familiar. E esta necessidade, ou essa necessidade, ela é algo que você pode até adiar, mas ela não poderá ser adiada eternamente. Um outro ponto fundamental é a complexidade do mundo administrativo, na medida em que as leis, em que os parâmetros sociais e a própria produção de serviços ou de produtos da empresa familiar, eles vão passando por mudanças, também é um fator importante a mostrar e a demonstrar que é fundamental planejar a sucessão. Em alguns casos, até apressar esta sucessão. Outro fator importantíssimo é você que pertence à empresa familiar. Ou outro fator importante é a empresa familiar buscar as orientações nos vários setores que serão necessários na sucessão da empresa. Claro, as questões jurídicas, as questões também de ordem psicológicas, porque se trata de uma empresa familiar. Então você percebe que só com esses fatores nós já temos aí uma quantidade gigantesca de indicadores ou de questões que nos convencem a planejar o ambiente da empresa e preparar o ambiente da empresa para essa sucessão. Esse é um ponto fundamental. Então, o que você está achando dessa conversa? Quero ler aí seus comentários. É muito importante que você interaja, porque o Empresa Viva, ele foi criado exatamente para que você possa interagir comigo, que nós possamos trocar as nossas informações, percebe? É nesse sentido que o Empresa Viva está aqui como um espaço de interação. E é claro que a sucessão na empresa familiar, ela carrega toda uma carga emocional que não tem como ser desconsiderada. Por isso que é importante se sentar, dialogar e, de preferência, que tenha algum profissional habilitado, capacitado e que tenha experiência e maturidade para conduzir os diálogos iniciais para se planejar a sucessão empresarial, claro, na empresa familiar. Portanto, muito diálogo e trazer para dentro da empresa um profissional qualificado. Isso poderá sim trazer também junto com o profissional, claro, um norte, um direcionamento, porque a sucessão numa empresa familiar, ela é algo que não deve continuar sendo desconsiderada. Eu já atendi várias e várias famílias empreendedoras enfrentando
seríssimos problemas de relacionamentos, inclusive rupturas irreversíveis entre membros da família, simplesmente, e o simplesmente aqui é entre aspas, simplesmente porque a empresa e os membros da família empreendedora foram protelando, adiando, procrastinando o trabalho que se deve fazer para uma sucessão empresarial bem-sucedida. A complexidade é muito grande, mas eu tenho certeza de que você compreendeu o espírito que nós trouxemos aqui no Empresa Viva para tratar da importância da família empreendedora começar a planejar o mais rapidamente possível a sucessão empresarial e, com isso, um segundo passo, preparar o ambiente familiar / empresarial para essa sucessão. Se você gostou, por favor, compartilhe este episódio e esteja encaminhando os seus comentários. E eu aguardo você no próximo Empresa Viva. Até lá!